turminha! Vamos aprender hoje um pouquinho de geografia, relevo e hidrografia no Brasil. O tema hoje é transformações do relevo. Vamos seguir uma leitura com a prof? Vamos lá! O relevo pode ser modificado pelo desgaste das rochas e dos solos, em razão de processos naturais, como a erosão eólica e fluvial, marinha e pluvial, ou ainda pelas ações humanas, também chamadas de ações antrópicas, né? Então, o que é eólica? Quando é pelo vento, ela vai destruindo o ambiente, vai modificando o ambiente pelo vento. Fluvial, pela água, quando a água vai passando entre as rochas, desgastando as rochas. E marinha, pelo mar, quando o mar avança as nossas costas e vai destruindo, desmanchando e modificando os nossas estruturas, né? E assim por diante. Ou pelo humano mesmo, quando entra e modifica a nossa paisagem, né? Fazendo construções, limpando, tirando dunas e assim por diante. Algumas alterações no relevo, ocasionadas pelos agentes naturais, pode levar um tempo muito maior para modificá-los, em comparação ao tempo que leva as alterações provocadas pela ação antrópica. Então, a ação antrópica é ações pelo homem. Quando o homem coloca a mão na natureza, ele modifica rapidamente. Mas quando a natureza vai sendo modificada por ela mesma, pelo vento, pela chuva, pela água, ela leva um tempo para modificar essa natureza, entenderam? Antrópica pelo homem e pela natureza é pelos agentes naturais, que seriam a erosão eólica, fluvial, marinha, pluvial, ok? Vamos aprender um pouquinho o que é a eólica, bem que a prof já falou um pouquinho sobre isso, né? Erosões eólicas, ocasionada pela ação do vento sobre as rochas. Então, o vento vai batendo nas rochas e vai danificando ali, tirando um pouquinho de uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali. E aí, como é que ficou a estrutura aqui, ó? Ficou parecendo bem exótica, bem diferenciada, né? Ao longo do tempo, o movimento dos ventos gera um desgaste natural nas transformações das rochas, desagregando e transformando seus sedimentos para as áreas mais baixas do relevo. Em função disso, podemos observar diferentes formas esculpidas pela ação do vento. Aqui, ó, tá vendo? Interessante, né? Agora, a erosão fluvial. O que é erosão fluvial, né? Atrito entre águas dos rios e a superfície terrestre. Gera desagregação de sedimentos por onde a água passa, deixando o caminho dos rios mais largos com o decorrer do tempo. Então, ele vai desgastando aqui, ó, no percurso do rio, ó. Vai tirando matas, pedras, rochas, vai modificando o percurso do rio. Erosões marinhas. Em relação a essa foto aqui, vou mostrar um pouquinho melhor essa foto para vocês, da erosão marinha. E que lembra muito aqui Torres, né, ali no morro ali de Torres, ali quando o mar bate e vai modificando as rochas de Torres. Um tempo atrás não era igual ali, mas com o tempo vai modificando. Vai tirando, vai abrindo cavernas embaixo, buracos, vai desmoronando, vai caindo pedras. Então, as erosões marinhas, as águas marinhas, também modificam o relevo em seu entorno, pois se chocam constantemente com as formações rochosas. Nós temos ali em Torres um exemplo clássico. Se vocês forem com a mamãe e o papai observar lá, na praia, lá pertinho das rochas, das pedras lá. Nós temos a erosão pluvial. O que é a pluvial? Causada pela água da chuva. Pluvial, água da chuva. Onde chove muito, vai modificar o local, tá? Conforme a densidade da precipitação da chuva que cai, associada aos relevos mais íngremes, as erosões pluviais podem ocasionar um deslizamento em terra. No Rio de Janeiro tem muito morro, e quando chove, os morros começam a desmoronar, cair as árvores, pedras. Muitos locais onde eles constroem perto do morro, as casas são destruídas, porque a chuva vem construindo, desmontando, acontecendo uma erosão, a água baixa, ele vai desmontando ali as rochas, pedras, e vai caindo, tá? Então, é muito perigoso construir em morros assim, tá?
O Rio de Janeiro é clássico disso, é um local clássico. Tem muito disso. Por essa razão, é muito importante manter a cobertura vegetal para diminuir a intensidade da força das águas, que cairão primeiramente sobre a vegetação, enfraquecendo o impacto das chuvas sobre o solo. Então, é bom manter sempre as plantas e não assim um desmatamento, né? Onde há um desmatamento e houver muita chuva, ali vai haver erosões e buracos, ok? A nossa aula, né? Os seres humanos também são agentes modificadores do relevo, do ambiente, eles transformam nossos espaços naturais, né? O que esses seres humanos fazem? Eles fazem estradas, túneis, aeroportos, hidrelétricas, moradias e extrações de minérios. Extrações de minérios, eles acabam com grandes matas e reservas extraindo minérios, além de contaminando o nosso solo. Hidrelétricas, eles fazem barreiras de rios para juntar a água para poder fazer a hidrelétrica. Então, ele destrói muito as regiões faunas, a mata, eles destroem muito. Quando quer construir moradias, eles pegam uma reserva, eles limpam aquela mata, constroem casas, constroem cidades. Então, eles vão tirando, eles vão modificando o ambiente. Aeroporto, túneis. Aqui, por exemplo, quando a gente vai daqui da praia para a cidade, para Porto Alegre, a gente passa por uns túneis. Cavaram buracos no meio do morro para fazer um túnel, para passar a estrada, né? Clássico, né? Construíram casas no morro, modificaram o morro, construindo casa. Então, eles modificaram o ambiente. Se chover, vai também destruir mais ainda. Vão destruir essas casas porque eles tiraram a mata, a chuva vai bater e vai acontecer erosões. Além da modificação do ambiente pelo humano, também vai ser modificado pelo pluvial, pela chuva. Vamos fazer uma atividade? Vamos ver se vocês entenderam um pouquinho sobre os relevos? Tá, observe a fotografia ao lado do município de Aparecida, em São Paulo, e em seguida responda as questões. Tá vendo aqui? Houve umas modificações aqui, tanto pela natureza como pelo ser humano, tá? Assinale a erosão responsável por essa alteração do relevo. Erosão marinha. Tem alguma erosão marinha aqui? Feito pelo mar? Igual em Torres? Não. Erosão pluvial. Tem erosão pluvial? Tem. Aqui, ó, tá vendo os desgastes aqui? A chuva deve ter batido aqui, ó, desmontado aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui foi pela chuva. Erosão pluvial. Tem fluvial e pluvial. Pluvial é pela chuva, tá? Fluvial é pelo rio. Então, pluvial, nós temos erosões pluvial. Temos aqui, ó, erosões pluvial pela chuva. Fluvial, pelos rios, leito dos rios? Não. Nós temos uma modificação no nosso solo, além disso aqui também ser modificações pelo ser humano, né? Então, a resposta seria muito mais do que essa que foi posta no livro. Mas, como falou pela chuva, nós temos aqui uma erosão feita pela chuva. Pluvial, tá? Resposta: pluvial, pela chuva. Essa erosão poderia ter sido evitada ou, de alguma forma, amenizada? Explique. Essa erosão poderia ter sido amenizada, o relevo, se tivesse uma cobertura vegetal. Então, quando acontece essa erosão, que a chuva bateu e desmanchou aqui, é porque não tinha uma cobertura vegetal. Pode notar que foi tirado um pouco da vegetação aqui para manter o habitat. Não sei se cortaram a grama, tiraram as árvores, a chuva bateu e aconteceu as erosões aqui pela chuva, ó. Né? Trazendo progresso, fizeram uma estrada aqui, que é o leito do rio. Não houve nenhuma modificação no leito do rio, tá tranquilo. Mas aqui, ó, uma erosões que foram feitas pela chuva, então pluvial. Poderia ser modificado isso aqui? Poderia, se não não houvesse o desmatamento. O que é um desmatamento? Foi feito pelo ser humano. E assim por diante, pessoal. Analisem a história, as questões e depois respondam as próximas questões. Beijinho, procure a prof no WhatsApp.